Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em dois textos. Nós vamos ler dois textos. O primeiro deles é Mateus, capítulo de número 24, e o verso 46. Primeiro, Mateus 24, 46. Depois nós vamos pular para 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Vamos ler Mateus 24, 46, que diz: Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Numa outra versão, a palavra fazendo é servindo. É uma versão um pouco diferente que a versão ACF, mas ela diria assim: Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Agora vamos para 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10 diz: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Queridos, vamos ler juntos esse verso? Vamos lá, 1, 2, 3. Cada um, por gentileza, põe a revista atualizada. Aí, obrigado, vamos lá. 1, 2, 3. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu quero hoje, com a graça e o favor de Deus, falar sobre servindo a Deus, ou melhor, servir a Deus, servindo homens, servindo pessoas. Pai Celestial, nós te louvamos por poder estar compartilhando a Tua palavra pela segunda vez nesse domingo, felizes por tudo que o Senhor tem feito por nós, por essa igreja, por cada família. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, que tem sido pregada, Deus, com graça, com favor, com liberdade. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem ministrado sobre a igreja. Trata conosco agora a palavra rema, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a palavra que renova, a palavra que abastece. Estamos começando uma semana, a palavra que conforta, que às vezes também confronta, a palavra que às vezes exorta, mas a palavra que alimenta, a palavra que nutre, que nós saiamos daqui hoje capacitados para mais uma semana e alimentados, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Irmãos, diga comigo aqui assim: servir a Deus, servindo pessoas. É a palavra do meu coração essa semana, porque nós estamos na semana do mês do pastor quadrangular, e a gente pensa o que é o pastorado. Infelizmente, muitas pessoas veem o pastorado como um privilégio, que todo mundo quer servir o pastor, quer fazer alguma coisa, pastor tem um nome na congregação, mas a grande verdade é que o pastor só é pastor, a pastora só é pastora, se servir. Você conhece uma frase que é uma frase aí de fora, mas é, Carla, uma frase verdadeira, porque ela diz assim, que quem não vive para servir, não serve para viver. E é verdade, porque o mundo, irmãos, ele anda exatamente na contramão da ideia do Evangelho. Por isso que o Evangelho em si, ele não é fácil, ele é tratado na Bíblia como porta estreita, porque realmente não é fácil, é difícil. Porque aí fora, o maior é aquele que está à mesa e é servido. Né, Valmor? Aí fora é aquela pessoa que todo mundo quer trazer honra para ela.
essa pessoa é maior. Mas Jesus disse que entre nós, aquele que quiser ser o maior, seja o que sirva. Eu recebo pastores, recebo irmãos aí também durante a semana toda, para atender, para orar, para aconselhar, para ouvir. E às vezes eu vou servir um café para um pastor, ou às vezes para um irmão, ou irmã que está aqui na igreja comigo de manhã. E o irmão, o pastor, ele não gosta, porque ele diz: pastor, não quero que o senhor me sirva. O senhor é meu pastor, é meu superintendente, eu quero te servir. E eu falo: irmão, deixa eu te servir. Esse texto aqui, Jesus vai dizer nos evangelhos que ele veio para servir. O maior veio para servir. Ele deixou, tanto é que eu gosto daquela canção, deixou o esplendor da sua glória. Aí, ó, fica um próximo pedido aí, né? Que é linda essa canção também. Por quê? Porque ele tornou-se homem, tornou-se servo. E hoje é tanta gente querendo ter nome de título, enquanto Jesus preferiu ser servo. Queridos, diga comigo assim: nós somos criados para servir a Deus e servir pessoas. Se nós não estamos servindo pessoas, que podemos dizer: não, estou servindo a Deus, vou nos cultos direitinho, sou fiel naquilo que precisa ser, procuro não fazer nada errado, estou servindo a Deus. Mas além de servir a Deus, a palavra nos ensina a servir pessoas. Foi isso que Pedro falou agora para nós, servindo uns aos outros. O mundo vive nesse, primeiro eu. O mundo é o termo egoísta hoje, daquele que quer ser servido. Mas quando a gente fala de propósito, o maior propósito que pode acontecer na minha vida e na sua vida é poder, durante o dia a dia, durante a vida, fazer a diferença na vida de outros, na vida de pessoas. Quais são as pessoas que a gente está fazendo diferença na vida delas? O que nós estamos deixando de legado? O que nós estamos marcando na vida de alguém? Irmãos, hoje de manhã eu comentei aqui, os irmãos até riram, mas você já viu aquela expressão assim, pastora Anatel? A pessoa fala assim: você ficou sabendo? Fulano morreu. Aí alguém diz assim: já foi tarde. É assustador isso, não é? E eu já ouvi isso, provavelmente você também já ouviu. Irmão, eu não quero que ninguém fale. Não, é louco, né, irmão? Como diz o Faustão, é louco, meu. Né? Eu quero que as pessoas digam: não, o mundo já não é mais o mesmo, vai fazer falta. A Bíblia fala de um rei, e a Bíblia diz assim desse rei: foi sem deixar saudades de si. Ninguém o pranteou, ninguém chorou por ele. Foi embora e não fez a diferença. Por quê, irmão? Porque não serviu ninguém. Não fez a diferença na vida de ninguém. Eu vou muito em velório, e eu fico lá quieto, observando antes de fazer o cerimonial. Então é muito importante quando as pessoas estão comentando: olha, fazia isso por nós, fazia isso por tal pessoa. Era sempre alguém que ajudava, era sempre alguém pronto. Começa a comentar e eu fico de ouvido, prestando atenção. É como se estivesse dizendo: vai fazer falta. Vai fazer falta. Então nós precisamos pensar sobre isso. Eu acho que uma das melhores definições de amar é servir. Porque nós falamos tanto de amor, né, irmão? Nós temos como evangelho, a mania de falar de amor como crente. Mas eu acho que uma das melhores maneiras é amar pessoas, servindo pessoas. Então, é melhor eu servir do que eu ficar falando. Se eu sirvo, as pessoas percebem que eu amo. Agora, se eu não sirvo, eu posso falar à vontade. As pessoas não vão ver isso como gesto. E quando nós somos servos, nós não escolhemos tarefas. Vai servir aqui na igreja, então... não, mas o meu dom é para outra coisa. Irmãos, está certo que é muito importante a pessoa trabalhar no dom que é chamado.
Mas quando a gente resolve servir na igreja, em qualquer lugar, ou em qualquer lugar da família, do trabalho, nós podemos servir. E quando tem o coração de servo, a pessoa que vai servir, serve com dedicação. Faz aquilo com zelo, com maestria. Quem diz que é servo, serve. Porque se eu falo que sou servo, mas não sirvo, não é isso que Jesus disse nos evangelhos? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Irmãos, a história de Senhor na Bíblia, ela é diferente do que a gente pensa hoje. Que nós vivemos numa outra época, uma outra cultura. Mas você vai encontrar na Bíblia algumas expressões que a palavra servo ali não é o servo que a gente pensa hoje, mas era escravo. É diferente. Ou seja, o fulano que era escravo daquele senhor, ele ia na feira comprar, ele chegava lá, ele não tinha nem identidade. O servo, ele é tão servo que ele não tem nome. Hoje, nós temos nomes, né, no ministério, no meio evangélico, nomes famosos, mas na Bíblia nós temos servos. E ele, quando ia comprar alguma coisa, ele chegava lá, ele tinha uma plaquinha na orelha. E alguém olhava e dizia assim: olha, é servo do senhor fulano de tal. Não sabia o nome dele, mas sabia que ele era servo. É desse jeito que funcionava. A ponto de algum momento na Bíblia, a palavra servo ser chamada de escravo, e é provável que nós vamos ler um texto aqui, onde Paulo se coloca como escravo do Senhor Jesus. É aquele que serve sem esperar nada em troca. Mas hoje, nós, em vez de termos servos, nós temos bispos, nós temos apóstolos, nós temos tantos nomes que as pessoas querem nome. Se não derem nome para elas, não derem título, elas ficam chateadas. Então, nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso. Outra coisa, o servo é aquele que faz com excelência. Dá uma olhada em Daniel, capítulo 6, verso 3. Daniel 6, 3. Esse texto é muito bonito, irmãos. Dá uma olhada nesse texto comigo. Então, o mesmo Daniel, olha a expressão que se usa aqui, se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o que, irmãos? Um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Segura um pouco para mim, hein, filha, esse verso. Se você pegar a história de Daniel com calma, você vai ver que Daniel vem de um grupo que vai crescendo no reino. E entre eles, 120. E Daniel está lá no meio dos 120. Só que ele cresce, ele tem um trabalho excelente, ele faz tudo com o máximo que pode, com excelência. E aí, ele sobressai os 120 e chega entre os 3 maiores. Passa a participar dos 3 mais importantes do reino. E no meio dos 3, que já é algo muito especial, entre os 3, o texto diz que o rei pensava em colocá-lo em primeiro lugar, ou seja, ser o homem do rei no reino. Por isso, se vai encontrar fazendo leis para derrubar Daniel. A famosa lei de que não podia fazer uma oração por 30 dias a nenhum Deus, a não ser ao próprio rei. Fizeram isso porque não achavam em Daniel uma causa. E esse homem, como servo, continuou servo do mesmo jeito, orando do mesmo jeito. Mas a excelência do que fazia. Irmãos, o servo, ele não é servo só na igreja. O servo não é servo no culto. O servo é servo em qualquer lugar. Por onde ele passa, se ele sai da empresa, o dono da empresa diz assim: se um dia quiser voltar, as portas estão abertas. Porque naquela empresa ele era servo, fazia o melhor, deixou um rastro de excelência. Olha, nós temos um caso aqui de alguém servindo alguém,
que vocês conhecem, nós temos alguns, mas eu vou falar de um deles. Eliseu servindo Elias. Olha o que diz o texto em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 3, verso 11. 2 Reis 3, 11. Às vezes a gente acha isso até um exagero, né? Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Olha a resposta aqui, irmão. Respondeu um dos servos de Israel. Aqui está Eliseu, mas olha a qualificação que ele dá. Filho de Safate. O que ele fazia, irmãos? Deitava água sobre as mãos de Elias. Se a gente vivesse naquela época, a gente dizia assim, mas que puxa-saco, né? Que bajulador. Mas ele servia Elias. Ele lavava as mãos de Elias. Estava disposto a servir. Porém, quando Elias vai ser levado, irmãos, ele não largava de Elias. Elias dizia, eu vou para Betel, eu vou junto. Agora eu vou para outro lugar, eu vou junto. Junto, servindo Elias. Mas quando Elias está para ser arrebatado, Elias dá a ele o direito de pedir alguma coisa. Você sempre me serviu, se lavava as minhas mãos, então diz, o que você quer? Irmãos, o que ele disse para Elias? Eu quero o dobro do poder, da unção que está na tua vida. Elias disse, dura coisa pedir. A impressão que eu tenho é que Elias não esperava esse pedido. Mas aí Elias diz assim, vamos fazer assim. Se você me vir, se você estiver comigo, a hora que Deus me levar, você vai receber. E todo mundo sabe que foi isso que aconteceu. Só que aí, irmão, a Bíblia conta, os historiadores falam e contam que Elias, durante o tempo dele aqui na terra, praticou 7 milagres. 7. Eliseu, que foi servo, lavou a mão de Elias, pastor Anderson, praticou 14 milagres. Eu vou contar só um, só o último. Ele fez 13 vivos e fez um morto. Irmãos, ele foi tão servo, ele serviu tanto, que além dele praticar milagres vivo, até morto ele fez milagre. Dá uma olhada lá, aí mesmo em 2 Reis 13, 21. Olha o que diz o texto. Olha que coisa impressionante. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então jogaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem, se levantou em pé. Você já parou para pensar nisso, irmão? Eles estavam enterrando, mas daí tem um problema lá, apareceu um bando, e eles ficaram com medo, jogaram o homem. Tem uma cova aqui, era a cova de Eliseu, caiu em cima, tocou Eliseu. O servo, até depois de morto, faz milagre, né? Como que está a nossa vida de servo? Como é que nós estamos servindo? O mundo está olhando para nós. Olha outra pessoa interessante aqui, que é Dorcas, lá em Atos. Atos 9:36. Dá uma olhada comigo nessa história de Atos 9:36. Nós vamos ler vários textos aqui. Vamos começar pelo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Verso 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Verso 38. Como Lida era perto de Jope, estava até comentando hoje de manhã que nós estivemos nesse lugar. Jope fica ali em Tel Aviv. Nós fomos nessa casa, nós tivemos o privilégio, o ano passado, né, que nós fomos lá, acho que o passado, retrasado, estivemos lá com alguns irmãos aqui da igreja, nessa casa aí, ó. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Olha o verso 39. Pedro atendeu e foi com eles, e tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo
Olha essa expressão aqui, irmãos. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com ela. Uma mulher que, enquanto viveu, marcou a vida das pessoas. E aí a continuidade, o verso 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Então, ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Histórias de gente que marcaram a vida de gente. O que estamos deixando de legado no serviço? O que estamos podendo fazer para servir? Servir a Deus nós estamos servindo. Mas hoje quero chamar a atenção da igreja para nós servirmos pessoas. Que isso agrada o coração de Deus. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 9:19. Olha comigo. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e o verso de número 19. Vamos ler juntos? Esse texto é muito interessante. Diz assim: porque sendo livre de todos, olha a palavra escravo aqui, que em algumas versões vão estar como servo. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu sei que às vezes a gente diz assim: estão me fazendo de bobo. E ninguém gosta de ser feito de bobo, é lógico. Mas nem sempre é assim, irmãos. Às vezes nós estamos sendo servos mesmo. Você sabe quem está abusando da sua bondade, querendo tirar vantagem. Você tem esse discernimento. Nós temos esse discernimento. Mas quando podemos servir e não servimos, nós estamos deixando a desejar. Não sei se a palavra pecado caberia aqui, mas no mínimo nós estamos deixando a desejar. E quem sabe deixando de receber uma graça de Deus. Porque poderíamos estar servindo aquela pessoa. Era livre, fez-se escravo para ajudar. Agora, Romanos 1:1. Olha que interessante como Paulo se apresenta, mesmo sendo apóstolo. Paulo, servo do Senhor. Esse é o projeto de Deus para nós, irmãos. Nós somos servos. Irmãos, diga comigo assim: tem aqueles que querem servir. E tem aqueles que querem ser visto. É diferente. O que tem de gente hoje que não é servir, é ser visto. É ter o nome no ficando um pouco mais parecido com Jesus. As pessoas falam assim: eu queria servir melhor Jesus. Então sirva pessoas. Quanto mais servirmos pessoas, mais parecido com Jesus nós seremos. Está aí uma grande forma de nós sermos mais parecidos com Jesus. Leia comigo, por gentileza, Isaías 64:4. Isaías 64, verso de número 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, irmãos, eu vou sugerir que se grife, dobre a folha, escreva, marque, porque esse texto é muito importante para nós. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos, nem se percebeu, com os olhos não se viu, Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Diga comigo assim: Deus não fica devendo nada para ninguém. Diga: Deus, eu nunca vou superar Deus no dar.
Aleluia! E uma das formas lindas é dar servindo pessoas. Que essa semana, irmão, você fique mais atento. Não só na rua, mas em casa. Dá para servir melhor a esposa, o marido. Dá para servir melhor os pais, filhos. Pais servir filhos. Dá para servir melhor no dia a dia da casa, do serviço. Graças a Deus que não é o nosso caso. Mas pessoas, quando não conhecem a Jesus, só servem o patrão se ele está perto. Se ele não está, gasta tempo usando o WhatsApp, contando piadas, brincando com os amigos. Como nós estamos servindo? Quanto mais servirmos, mais Deus vai nos abençoar. Levante a mão e diga assim: Deus, me ajuda